A prática sistematizada da educação conscienciológica teve início com a fundação da primeira instituição conscienciocêntrica, o Instituto Internacional de Projeciologia, atual IPC. Logo que foi criado o IPC, quando nós começamos com os cursos regulares, os professores eram muito mais autodidatas, então tínhamos muito mais assim o aparecimento espontâneo de alguns talentos. A formação de professores, ela começou já no primeiro dia do Instituto, que eu falei que o Instituto foi criado para criar agentes retrocognitores, que são os professores, para que aquele ex-aluno do curso intermissivo chegue aqui e a gente lembra para ele, ó, você esteve no curso, veja bem, olha seus dados, examina você, faça o diagnóstico por você mesmo, é um autodiagnóstico. Isso aqui é o agente retrocognitor, faz a pessoa lembrar da realidade dela. Então ela recupera os cons conosco. O Instituto nada mais é do que uma fábrica de recuperação de cons, ou um útero, nesse sentido, uma incubadora, está entendendo? De recuperação de cons. Com o avanço das ideias da projeciologia e da conscienciologia e a crescente necessidade de novos professores para palestras, cursos e laboratórios, iniciou-se a fase de qualificação intensiva desses docentes. Existiam várias linhas de atuação dos professores. Então tinha ainda um professor com ranço místico, tinha um outro que tendia, uma outra que tendia mais para religiosidade. Então era muito misturado ainda. E a questão era se organizar, não para formatar os professores, mas para trazer alguns padrões, para tentar qualificar com foco na conscienciologia e na projeciologia. Naquela época tudo era muito mais empírico e experimental, mas existia uma vantagem. Como as condições eram muito mais duras, difíceis, existia uma espécie, como eu diria, de uma seleção natural, porque realmente só os professores engajados, muito determinados, continuavam em frente. Eles enfrentavam qualquer público, qualquer hora, em qualquer dia, não existia ainda aquele ambiente mais protegido, mais estudado, mais controlado, como hoje nós temos, e nisso não há nenhuma crítica, porque isso é natural. Ao longo das últimas 2 décadas, alguns momentos foram decisivos para a qualificação do professorado, como a criação do Programa de Treinamento Ágil para a Docência. Em julho de 95, foi proposto no IPC, no caso pela professora Malu Balona, que coordenava o Centro de Educação na época, o TAD, que é o Treinamento Ágil para a Docência, a partir de uma experiência que ela teve em Buenos Aires, na Argentina, em que foi necessário formar alguns professores de conscienciologia com muita rapidez, porque ela iria sair de lá e teria que deixar a gente preparada, apta a ministrar as classes de projeciologia e conscienciologia. Então esse programa foi apresentado a toda a comunidade conscienciológica na época de voluntários do IPC em julho de 1995, que foi o mesmo mês de fundação da cooperativa na época que fundou o CAEC, né? Então aconteceram junto esses eventos. A partir dali houve uma organização, uma sistematização das etapas para a formação docente. Foi um período de grandes autoenfrentamentos. A pessoa tinha uma ideia que ela ia levar muitos anos para se preparar para ser um docente de conscienciologia e de projeciologia. E isso adiava a experiência de pessoas extremamente capazes e, vamos dizer, com muito para dizer e para contribuir dos seus cursos intermissivos. O professor vem feito. O professor aqui, ele ganha um certo traquejo, mas ele já vem feito. Ele já traz a experiência com ele. Então, aqui a nossa ideia era adequar isso num ritmo mais ou menos rápido, que não permitisse a pessoa ficar adiando ad eternum essa condição de entrada na sala de aula. E ela iria se aperfeiçoando ao longo do tempo, como acontece até hoje. Existia muita dificuldade das pessoas com relação a expor-se em público, a técnicas didáticas, pedagógicas, da comunicação e até também dizer ao professor, prepará-lo para os tipos de situações práticas que podem acontecer em aula. O que nós todos aprendemos, praticamente que fomos jogados aos leões, aprendemos na prática, quebrando a cara, esfolando o joelho. Nós tentamos fazer com que os próximos professores já não tivessem que passar exatamente pelas mesmas condições. Em 2001, outro marco na história da parapedagogia, a primeira jornada de educação conscienciológica. Depois houve esse momento de qualificação dos professores, em que a questão era trazer à tona as especialidades deles. E aí houve um movimento muito interessante,
em que talentos começaram a surgir, os professores começaram a descobrir áreas em que eles e elas, muito bons e começaram a desenvolver novos cursos, novas atividades em função dessa recuperação de cons que aconteceu. Hoje, avançamos para a criação de novas e cada vez mais específicas instituições conscienciocêntricas. Tem muitas ICs que trabalham com a formação de professores, tem muitas ICs com as suas especialidades diferentes, então é possível o professor identificar e a professora a sua área de atuação e eleger a IC, o local, o mater pensene com qual quer trabalhar em termos parapedagógicos. Isso é fora de série, isso não existia antes. Agora nós entramos numa fase que eu considero a fase de implantação social, não apenas dentro da CCCI ou dentro do universo da conscienciologia, seus pesquisadores, seus voluntários, seus estudiosos. Eu acho que nós estamos entrando numa fase que nós já podemos contribuir com a sociedade de um modo mais explícito. Anteriormente, a sociedade vinha às nossas salas de aula. Era o aluno, ele depois se tornava muitas vezes um voluntário, às vezes até se torna professor. Mas hoje, nossa ousadia já pode permitir essa condição de ir à sociedade, detectar os problemas onde a pedagogia convencional falhou. E ela falha. Ela é muito boa, mas ela não resolve todos os problemas. Porque sem uma abordagem multidimensional da reeducação, a gente já usou significa que nós estamos fazendo de novo. Então, a grande notícia que a parapedagogia tem para qualquer consciência é que ela é que se educa, ela se reeduca. E nós somos apenas orientadores ou facilitadores dessa reeducação enquanto fazemos a nossa própria reeducação. Apesar de todo o avanço, nossos professores concordam que o trabalho está apenas começando. Nós estamos iniciando as atividades da TARES se você vai pensar em termos de planeta. A necessidade da informação ainda, o alcance dessa informação a mais pessoas, ela ainda é feita de uma forma muito inicial, muito incipiente. Nós precisamos fazer com que a TARES possa chegar a mais pessoas no mundo.